Com 10 filmes diferentes, uma série de videogames e atrações em parques temáticos, é justo dizer que a franquia Jogos Mortais é uma das mais populares e bem-sucedidas da história do gênero de terror, contando com muita violência e um enredo detalhado que entrelaça todos os filmes. No centro da franquia está o personagem Jigsaw, que é bastante misterioso ao longo da história, e por isso o medo do desconhecido realmente entra em ação ao longo de toda a série de filmes, mesmo com os maiores fãs da franquia não sabendo tudo sobre Jigsaw. Com isso em mente, vamos dar uma olhada no personagem em detalhes, revelando 10 coisas que você não sabia sobre ele, então fica até o final para não perder nada. Curiosidade número 1. Quadrinho. O personagem John Kramer é muito complexo e tem uma grande história de fundo para ele, por isso ele se tornou tão popular como personagem de terror. Porém, para aqueles fãs que querem saber ainda mais sobre sua história, existe uma maneira de descobrir. Embora os filmes expliquem muito sobre ele como pessoa antes que as coisas piorassem, se você quiser saber mais sobre sua transformação de Kramer em Jigsaw, então pegar os quadrinhos, Saw Rebirth seria sua melhor aposta. É isso mesmo, existe uma história em quadrinhos de verdade para Saw, que coloca a maior parte do foco no próprio Jigsaw e em como ele acabou se tornando aquele homem. Curiosidade número 2. Billy, o fantoche. Todo mundo sabe quem é Billy, mas nem todo mundo sabe que o nome dele é Billy, sendo o boneco assustador da franquia Jogos Mortais o mascote dos filmes, e é uma das partes mais reconhecidas de toda a franquia, apesar de não ter realmente um grande papel. Billy normalmente só aparece para explicar as regras de uma armadilha, ou ocasionalmente anda por aí com sua risada maníaca para assustar aqueles que estão presos e envolvidos em um jogo. Mas é bom que os filmes tenham se esforçado para nomear ele. Hoje em dia você verá muitas vezes pessoas se fantasiando de Billy durante o Halloween, com muitas pessoas confundindo o boneco com Jigsaw, o que não é o caso, já que Jigsaw é o próprio John Kramer. Curiosidade número 3. Ele é engenheiro civil. Quando você pensa nos filmes de Jogos Mortais, uma das primeiras coisas que vem à mente são as incríveis invenções e criações malucas que colocam as vítimas em perigo, com algumas armadilhas mentais vindas da mente doentia e distorcida de Jigsaw ao longo dos filmes. Embora a maioria das pessoas considere as armadilhas como coisas que simplesmente aparecem nos filmes, há uma razão pela qual Jigsaw é capaz de criar essas armadilhas, e isso é porque ele era, na verdade, um engenheiro civil antes de ficar doente e se concentrar em torturar pessoas. Mesmo que os filmes não entrem em detalhes, faz sentido que ele seja um engenheiro civil, pois isso explica como ele seria capaz de criar os vários dispositivos de tortura. Curiosidade número 4. Ele não quer matar ninguém. Embora possa parecer ridículo acreditar, considerando as criações malucas e perigosas que Jigsaw faz ao longo dos filmes, ele na verdade não quer que ninguém morra e não pretende matar nenhum de seus súditos que acabam em seus jogos. Todas as suas armadilhas são feitas para serem vencidas, seja ela solo ou em equipe, Jigsaw sempre as faz de uma forma que permita a sobrevivência, com as armadilhas simplesmente sendo criadas para ensinar à vítima o valor da vida devido a qualquer coisa, como por exemplo, erros que as pessoas cometeram durante sua vida. É claro que a grande maioria das suas vítimas não consegue sair viva, com as armadilhas criando algumas das mortes mais brutais que se possa imaginar, mas esse não é o propósito. Curiosidade número 5. Criação de Billy. Você pode pensar que o boneco Billy seria a criação de alguma incrível empresa de adereços de Hollywood, ou algo que foi encontrado em uma loja velha e empoeirada, mas não foi o caso, já que o boneco foi na verdade uma criação de James Wan. O diretor de Jogos Mortais teve a ideia de colocar Billy no cinema e também fez o desenho do boneco, mas em vez de mandar fazer um profissional, James Wan também decidiu fazer Billy manualmente.
É isso mesmo, o boneco foi costurado pelo próprio Wan, e embora provavelmente existam inúmeros modelos feitos por profissionais, é legal saber que Wan criou o original. Curiosidade número 6. Ano do Porco. O fantoche Billy é algo que muitas pessoas vestem no Halloween, mas a outra fantasia que muitos fãs usam é a máscara e capa de porco que Jigsaw e seus cúmplices usam ao longo dos filmes, muitas vezes se vestindo assim quando eles vão capturar suas vítimas no mundo aberto. Embora a máscara de porco seja obviamente usada para esconder a identidade daqueles que estão por baixo, bem como o fato de ser incrivelmente assustadora de se olhar, há uma razão real pela qual um porco foi escolhido. E é porque é uma homenagem ao Ano do Porco. A razão pela qual Jigsaw faz uma homenagem a este Ano Novo Chinês é porque foi nesse ano que Jigsaw começou a fazer o seu trabalho, por isso quer continuar a referenciá-lo através das máscaras. Curiosidade número 7. Videogames. Embora não seja exatamente uma opção de jogo familiar, Jogos Mortais foi transformado em um videogame para aqueles que não se cansavam da violência doentia e distorcida do mundo do cinema. E, embora muitas vezes haja pessoas diferentes expressando sua amada personagens de um videogame, esse não é o caso. Quando se trata de Jigsaw, Tobin Bell estava firmemente comprometido com o personagem. Não apenas nos filmes, já que ele também dublou o personagem para o videogame, garantindo que os fãs não fossem decepcionados por alguém tentando imitar ser ele. Embora obviamente tenha funcionado para Tobin em termos de pagamento, não é algo que muitos atores fazem quando se trata de spin-offs de videogame, então foi impressionante vê-lo fazer isso. Curiosidade número 8. Pesadelos infantis. Há uma razão pela qual Jogos Mortais não é algo para as crianças assistirem, com o filme sendo firmemente destinado a pessoas com 18 anos ou mais, devido à grande quantidade de sangue e violência sendo incrivelmente inapropriado para as crianças assistirem. No entanto, isso não significa que as crianças não foram usados como inspiração. Quando os criadores pensaram nas armadilhas e criações que Jigsaw faria, na verdade, usaram forte inspiração nos pesadelos das crianças para criá-las, o que mostra o quão atormentados os pesadelos das crianças podem ser. Embora eles obviamente não tenham inventado as armadilhas exatas dos pesadelos de pessoas tão jovens, eles forneceram inspiração para muitos momentos diferentes dos filmes. Curiosidade número 9. Criando o covil de Jigsaw. Tobin Bell, o ator que interpreta Jigsaw, investiu incrivelmente no personagem e em como ele foi retratado, querendo ter certeza de que sempre houvesse consistência e grandes detalhes colocados no cérebro dos bastidores, para garantir que o personagem sempre fosse levado a sério. Quando se trata de Jogos Mortais 3, os fãs tiveram um vislumbre do covil de Jigsaw e da área onde o mentor assassino criou suas armadilhas e adereços, algo que os fãs realmente gostaram de ver, permitindo que o personagem fosse aprimorado ainda mais. Para garantir que tudo na área combinasse com o personagem, Bell trabalhou com os designers de produção do filme para decidir o que seria colocado nas paredes e que tipo de dispositivos poderiam ser encontrados na sala. Curiosidade número 10. Inspiração. A razão pela qual a vida de John Kramer se transforma no Homem Louco, inventador de armadilhas e matando pessoas que os fãs conhecem tão bem, é devido ao fato de ele ficar doente. Embora Leigh Whannell, o criador do personagem, não tenha criado armadilhas para punir as pessoas e ensinar o sentido da vida assassinando-as, ele imaginou um personagem que ficaria desesperado e psicótico ao descobrir que iria morrer, que é o que acontece com Kramer. Na vida real de Lee, ele teve um leve susto durante uma ressonância magnética, e isso lançou a ideia de que criaria um dos maiores personagens de terror de todos os tempos, e parece que ele realmente conseguiu.
A saga de Jogos Mortais é cheia de mistérios e curiosidades, e se você quiser saber mais sobre essa franquia de terror ou tiver alguma saga que você quer ver vídeo aqui no canal, é só você se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. E claro, comenta qual curiosidade interessante você sabe sobre a saga Jogos Mortais.